Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira da 8ª da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Semana da Misericórdia do Ressuscitado, no Santo Evangelho de hoje, é a pesca milagrosa. O Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu a 7 dos seus discípulos e aconteceu a pesca milagrosa.
Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, foi à beira do mar de Tiberíades. Os discípulos estavam juntos e olham quem era: Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e outros 2 discípulos não mencionados aqui na literatura do Santo Evangelho. Portanto, 7, a totalidade. E para começar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles foram pescar no mar de Tiberíades. Ainda não tinha encontrado o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi um fracasso, que passaram a noite toda no mar lançando a rede e não pescaram nada. Na realidade, quem não está em Cristo é um fracasso. Vai só caindo, só caindo. Cuidado, quem não está em Cristo se converta. Se convertam e venham e permaneçam no ressuscitado. Que vemos os 7 discípulos que estavam conosco no mar de Tiberíades, antes de encontrar Cristo Senhor ressuscitado, foi um fracasso, que não pescaram nada. Que assim Simão Pedro disse: eu vou pescar. E os outros disseram: também vamos contigo. E entraram na barca e não pescaram nada naquela noite. Nada, absolutamente nada. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é quem não está em Cristo, a vida é um fracasso. Essa é a lógica, que passaram a noite inteira pescando e não pescaram nenhum peixe. Primeiramente, que todos se convertam e permaneçam em Cristo ressuscitado. Que o dia amanheceu, o sol já nascendo, e o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado de pé na beira da praia. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E assim, em nosso cotidiano, onde nós estamos, seja numa viagem, no trabalho, no dia a dia, em todos os momentos, o ressuscitado está conosco no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo. E assim, o ressuscitado de pé na beira da praia pergunta para os 7 discípulos: moços, tendes alguma coisa para comer? Vejamos que passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado veio ao encontro deles e só perguntou: moços, tendes alguma coisa para comer? Os moços eram Pedro, João, Tomé, Natanael e outros 2 discípulos. 7 discípulos, que é Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João e outros 2 discípulos. Esses foram o que o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou: moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Eles não tinham nada, e portanto passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. E o Senhor só perguntou se tinha alguma coisa para comer. Não tinha nada, mas o Senhor só disse: lançai a rede à direita da barca e acharei. E lançaram a rede, fizeram o que Cristo disse, e aconteceu a pesca milagrosa, que não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixes, que a quantidade de peixes era grande. E então, o discípulo mais próximo do Senhor, que é João, que está aqui nesta perícope, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Na realidade está escrito o discípulo a quem Jesus amava, que é João.
o discípulo que era mais próximo do Senhor, que Jesus amava todos igualmente, lavou os pés de todos e hoje está lavando os pés de todos os entes humanos e chamando todos para comer os peixes da pesca milagrosa. E então João dizendo a Pedro, é o Senhor, Pedro estava até sem roupa. Pedro saiu correndo e vestiu a roupa e atirou-se no mar. E os outros discípulos vieram arrastando a rede com os peixes, que eram 7 discípulos. E Pedro foi vestir a roupa. E não estavam longe da terra, poucos metros, 100 metros. E assim que pisaram na terra, viram as brasas acesas que o nosso Senhor Jesus Cristo acendeu e pães. Por que tinha brasas acesas? As brasas acesas e pães é o nosso Senhor Jesus Cristo chamando: venham comer, venham comer. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a todos: venham comer dos peixes da pesca milagrosa, que o milagre aconteceu. Venham comer dos peixes da pesca milagrosa, que o milagre aconteceu. As brasas acesas e pães é o Senhor chamando: venham comer os pães, venham comer os peixes, que bem sabemos que desses peixes nós comemos em nossas refeições, e desses pães que estavam lá perto das brasas nós comemos em nossas refeições. E eram tantos peixes que a rede não se rompeu, porque o milagre aconteceu. E o Senhor só chamou: vinde comer. E hoje está chamando todos nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs: venham comer, venham comer, que o milagre aconteceu. Que encontraram o Senhor, o milagre aconteceu. Pescaram quantidade imensa de peixes, e o Senhor acendeu a brasa e colocou pães e chamou todos para comer peixe e pães. E o nosso Senhor Jesus Cristo distribuiu por eles. Portanto, eram 7 discípulos. E hoje está distribuindo esses peixes para todos nós. Venham comer desses peixes da pesca milagrosa, que as brasas acesas o Senhor está chamando a todos nós. Estejamos juntos em unidade, em fraternidade, comendo dos peixes, comendo esses pães. Estejamos formando novas amizades. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, permaneçamos em Cristo no ressuscitado e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que esses 7 discípulos da pesca milagrosa do mar de Tiberíades, hoje somos todos nós, que o milagre está acontecendo. Mas Cristo está no meio de nós e permaneçamos nele e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que essa pesca milagrosa no mar de Tiberíades foi a 3ª aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Que bonito! Apareceu na beira do mar de Tiberíades numa manhã. E antes os 7 discípulos tinham passado a noite inteira na barca, lançando a rede, e não pescaram nada. Encontraram o ressuscitado, coisas grandiosas aconteceu. A pesca milagrosa, a barca ficou cheia e a rede não se rompeu. Em Cristo sairemos todos vitoriosos. Vamos comer desses peixes e estejamos juntos, formando novas amizades.
que bem sabemos que em nossas refeições, em nossos lanches, nós comemos desses peixes da pesca milagrosa do mar de Tiberíades, e nós comemos desses pães que estavam na beira da brasa que o Senhor acendeu. A brasa é o Senhor chamando todos nós. Vinde comer, venham, venham comer, e estejamos formando novas amizades em unidade e em fraternidade, na força do Espírito do ressuscitado, vejamos novas todas as coisas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos. Vamos comer desses peixes da pesca milagrosa, que o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a todos nós. Vinde comer. Estejamos juntos, formando novas amizades, e vamos comer desses peixes. E façamos tudo o que Cristo ressuscitado está nos dizendo. Permaneçamos nele, que em Cristo ressuscitado sairemos todos vitoriosos. E estejamos rezando uns pelos outros.